Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Cairós. Não me ateria tanto a este assunto, não fora minha crença de que algo parecido ocorre aos meus patrícios, constituindo mesmo sua tendência predominante. Devo caminhar para o Oregon e não para a Europa. Nesse mesmo sentido, movimenta-se a nação e posso afirmar que a humanidade avança de leste para oeste. Testemunhamos nestes poucos anos o fenômeno de uma migração no sudeste, na colonização da Austrália, mas este se nos apresenta como um movimento retrógrado e, a julgar pelo caráter moral e físico da primeira geração de australianos, ainda não demonstrou se foi realmente uma experiência vitoriosa. Os tártaros orientais acham que nada existe a oeste além do Tibete. Lá acaba o mundo, afirmam eles. Nada existe além senão um mar sem fim. É no leste absoluto que eles vivem. Dirigimo-nos para leste para realizar a história e estudar as obras de arte e a literatura, buscando as origens da raça. Para oeste, encaminhamo-nos como que para o futuro, com um espírito de empreendimento e de aventura. O Atlântico é um rio do inferno, o qual, quando o sangramos, nos proporciona a oportunidade de esquecer o velho mundo e suas instituições. Se não lograrmos êxito desta vez, talvez haja outra oportunidade para a raça posterior, antes que ele atinja as margens do Estige, que é um rio infernal do Pacífico, e tem 3 vezes a largura daquele. Ignoro a significação que possa ter, ou até que ponto seja uma evidenciação de singularidade, o indivíduo consentir que os seus passos coincidam em direção com o movimento geral migratório da raça. Mas sei que algo da mesma natureza do instinto migratório dos pássaros e dos quadrúpedes, que, em alguns exemplos, sabe-se ter afetado a família dos esquilos, impelindo-os a um movimento geral e misterioso, tão vasto que, segundo o testemunho de alguns, foram vistos atravessando os rios mais largos, qual, arribado no seu cavaco individual, a cauda erguida à guisa de vela e, com seus semelhantes mortos, levantando pontes para a travessia de riachos mais estreitos, que alguma coisa como o furor que afeta na primavera o gado de uma propriedade particular e que se atribui a um verme que dá na cauda, afeta não só as nações como os indivíduos, quer perenemente, quer de tempos em tempos. Nenhum bando de gansos selvagens vê-se cacarejando em nossa cidade. E essa circunstância, de um certo modo, desvaloriza a propriedade local e, se eu fosse corretor, levaria em conta a deficiência. Todos os crepúsculos que contemplo inspiram-me o desejo de ir para um oeste tão distante e tão belo como aquele dentro do qual mergulha o sol, que parece migrar diariamente para o oeste e nos tenta a segui-lo. Ele é o pioneiro do grande ocidente, a quem as nações seguem. Sonhamos toda noite com aqueles contornos de colinas no horizonte, posto que sejam formados apenas de vapor e tenham sido antes incandescidos com os raios solares. A ilha da Atlântida e as ilhas e jardins das Hespérides, uma espécie de paraíso terrestre, parecem ter sido o grande oeste dos antigos, envolvido em mistério e poesia. Quem não terá visto em imaginação, quando em contemplação do céu crepuscular, os jardins das Hespérides e a origem de toda aquela fábulas? Colombo sentiu a tendência do imperativo para o oeste com maior intensidade do que qualquer pessoa anteriormente.
Cedeu a tal força invisível e descobriu um novo mundo para Castela e Leão. A multidão de homens naqueles dias sentia a fragrância suave dos prados distantes, e o sol poente alongou a sombra das colinas. Depois mergulhou na baía ocidental. Ele ergueu-se e abotoou o manto azul e seguiu para as frescas matas e tenros prados. Em que parte do globo pode encontrar-se uma área de igual extensão da ocupada pelo volume dos nossos estados, tão férteis e tão ricos, de produção as mais variadas e onde tão bem se adaptam os europeus? Michaux, que só conhecia uma parte deles, afirma que as espécies de árvores gigantescas são muito mais numerosas na América do Norte do que na Europa. Nos Estados Unidos existem mais de 140 espécies que excedem 30 pés de altura. Na França, existem apenas 30 que atingem essa altura. Os botânicos mais modernos corroboram suas observações. Humboldt veio à América para realizar seus sonhos de adolescente de estudar a vegetação tropical e contemplou-a em sua perfeição suprema nas florestas primitivas do Amazonas, a selva mais gigantesca da Terra, e que com tanta eloquência descreveu. O geógrafo Viotti, que é europeu, vai além da minha própria disposição de segui-lo, salvo quando afirma: assim como a planta é feita para o animal, assim como o mundo vegetal é feito para o mundo animal, a América é feita para o homem do velho mundo. O homem do velho mundo põe-se a caminho. Partindo dos planaltos da Ásia, desce de estágio em estágio para a Europa. Cada um dos seus passos marca-se por uma nova civilização mais importante que a anterior, por uma força mais pujante de desenvolvimento. Em chegando ao Atlântico, faz uma pausa às margens desse oceano desconhecido, cujos extremos também não conhece, e aí faz uma curta pausa. Uma vez esgotado o rico solo da Europa e retemperadas as suas forças, recomeça então sua aventura, dirigindo-se para o oeste como antes. Até aqui, Viotti. Desse impulso ocidental, entrando em contato com o obstáculo do Atlântico, nasceram o comércio e os empreendimentos dos tempos modernos. O jovem Michaux, no seu Travellers West of the Alleghenies, em 1802, informa que a pergunta comum no recém-colonizado Oeste era: de que parte do mundo vindes? Como essas regiões vastas e férteis fossem naturalmente o lugar de reunião e país comum de todos os habitantes do globo. Para empregar uma palavra latina obsoleta, eu poderia dizer ex orient lux, ex occidente frux, do leste luz, do ocidente frutos. Sir Francis Head, viajante inglês e governador-geral do Canadá, afirma-nos que a natureza em ambos os hemisférios setentrional e meridional do Novo Mundo não só esboçou suas criações em maior escala, como pintou todo o quadro com cores mais brilhantes e custosas do que as que empregava no delineamento e embelezamento do Velho Mundo. Os céus da América parecem infinitamente mais altos e mais azuis, o ar mais fresco, o frio mais intenso,
A lua parece maior, as estrelas são mais cintilantes, o trovão mais forte, o relâmpago mais vívido, o vento mais veloz, a chuva mais pesada, mais elevadas as colinas, os rios mais longos, as florestas mais vastas, mais amplas as planícies. Este relato servirá, ao menos, para destruir o de Buffon sobre este lado do mundo e suas produções. Já de há muito, Linneu afirmará: Nescio que a facies laeta glabra plantis americanis. Não sei o que existe de alegre e liso no aspecto das plantas americanas. E eu acho que neste país não existem, ou existem poucas, africana e bastia, feras africanas, como as chamam os romanos, e que também nesse particular seja maravilhosamente próprio para a habitação do homem. Contam-nos que num raio de 3 milhas do centro da Índia Oriental, cidade de Singapura, alguns dos habitantes são anualmente carregados por tigres, mas o viandante pode deitar-se à noite nas matas de quase todas as regiões da América do Norte, sem receio às feras. Tais testemunhos são encorajadores. Se a Lua aqui parece maior do que na Europa, provavelmente também o Sol parece maior. Se os céus da América parecem infinitamente mais altos e as estrelas mais cintilantes, confio em que esses fatos simbolizam as elevações a que a filosofia, a poesia e a religião dos seus habitantes poderão alçar-se um dia. Pelo menos, talvez os céus imateriais parecerão tão altaneiros quanto o espírito americano, e as constelações cintilantes na mesma intensidade, pois sou dos que creem na influência do clima sobre o homem, como algo existente no ar das montanhas, que nutre o espírito e inspira. O homem não se desenvolverá intelectualmente a maiores perfeições na mesma proporção que o faz fisicamente sob tais influências? Ou em nada importará o número de dias nublados que contar na sua existência? Sou de opinião que seremos mais imaginativos, que os nossos pensamentos serão mais lúcidos, mais frescos e mais etéreos. Como os nossos céus, nosso entendimento mais compreensivo e amplo como as nossas planícies, nosso intelecto, geralmente, numa maior escala, como o nosso trovão. Nossos rios e montanhas e florestas, e os nossos corações hão mesmo de corresponder em extensão, profundidade e grandeza aos nossos mares continentais. Talvez ao viajante surja algo que ele mesmo não saiba definir, de loeta e glabra, de jovial e sereno, nas nossas próprias faces. De resto, qual o desígnio do mundo e para que foi descoberta a América? Aos americanos nem preciso responder. Para o oeste, a estrela do império se dirige. Como um verdadeiro patriota, teria vergonha de pensar que Adão no paraíso fosse mais favoravelmente aquinhoado de que o mais humilde camponês deste país. Nossas inclinações em Massachusetts não se confinam à Nova Inglaterra, posto que sejamos do sul. Inclinamo-nos pelo oeste. Aí situa-se o lar dos irmãos mais novos, como entre os escandinavos punham-se ao mar em busca de seus bens. É demasiado cedo para estudarmos hebraico. É mais importante compreendermos até a gíria dos nossos dias. Há alguns meses fui ver um panorama do Reno. Era como um sonho da Idade Média.
deixei-me flutuar ao longo do seu caudal histórico em algo mais que imaginação, sob pontes construídas pelos romanos e consertadas por heróis posteriores. Passei por cidades e castelos cujos próprios nomes soavam como música aos meus ouvidos, e cada uma das quais foi um motivo para uma lenda. Havia Ehrenbreitstein, Rolandseck e Klobentz, as quais eu só conhecia pela história. Tratava-se de ruínas que particularmente me interessavam. Dir-se-ia que subia de suas águas e das colinas cobertas de era e dos vales uma música surda, como a dos cruzados partindo para a Terra Santa. Eu flutuava avante sob a égide do encantamento, como se fora transportado a uma idade heróica, e como se houvera respirado uma atmosfera de magnanimidade. Logo a seguir, fui ver um panorama do Mississippi, e ao passo que me encaminhava rio acima à luz do dia a dia, e via os barcos fazendo provisões de lenha, contei as cidades nascentes. Encarei as ruínas frescas de Nauvoo. Contemplei os índios que atravessavam o córrego, dirigindo-se para o oeste, e como anteriormente eu houvera observado o Moselle, agora observei o Ohio e o Missouri, e atentei para as lendas de Dubuque e das escarpas de Venona, ainda cuidando mais do futuro do que do passado ou do presente. Vi que este era um córrego do Reno, de espécie diferente, que as fundações dos castelos ainda estavam por ser lançadas, e as famosas pontes sobre o rio ainda por serem construídas. E senti que esta era a verdadeira idade heróica, embora não o soubéssemos. Eis que o herói é comumente o mais modesto e o mais obscuro dos homens. O oeste de que falo é apenas um sinônimo de selva, e o que venho desenvolvendo para afirmar é que na rusticidade está a preservação do mundo. Cada árvore exterioriza suas fibras para entregá-las à selva. As cidades adquirem-nas a qualquer preço, os homens aram a terra e navegam por causa delas. É das florestas e das selvas que provêm os tônicos, as raízes e cascas que fortificam a humanidade. Os nossos ancestrais eram selvagens. O episódio da amamentação de Rômulo e Remo por uma loba não é uma fábula mitológica. Os fundadores de todos os estados que se tornaram eminentes também buscaram sustento e vigor em fonte igualmente selvagem. Exatamente porque as crianças do império não foram amamentadas pela loba, se deixaram conquistar e preterir pelas crianças das florestas setentrionais que o foram. Creio na floresta e nos prados, e na noite que faz medrar o trigo. Exigimos no nosso chá uma infusão de pinheiro ou de árvore da vida. A grande diferença entre comer e beber por necessidade e por mera gulodice. O Hotentote devora com avidez a medula do kudu e outros antílopes vivos, e isso por índole e sistema. Alguns dos nossos índios setentrionais comem crua a medula do rangífer ártico, assim como outras partes, inclusive até as pontas das aspas, quando moles. E nisto talvez tenham feito uma incursão pelas cozinhas de Paris. Apanham o que usualmente serve para alimentar o fogo. E talvez isto seja melhor para fazer um homem do que carne de boi cevado ou de porco de açougue. Mostrai-me uma rusticidade a cujo resplendor nenhuma civilização possa resistir, como se vivêssemos na medula dos antílopes devorados vivos. Existem certas zonas que emolduram a harmonia dos tordos, e para os quais eu migraria. Desertos onde jamais pisou o homem, e aos quais, creio,
já me aclimatei. O caçador africano Kamin conta-nos que a pele do alce, assim como a da maioria de outros antílopes recém-mortos, emite o mais delicioso perfume de árvores e de relva. Gostaria que todos os homens fossem um tanto como um antílope selvagem, e tanto uma parte e parcela da natureza, que a sua própria pessoa anunciasse aos nossos sentidos a sua presença, e nos lembrasse dos setores da natureza que mais frequentaram. Não sinto nenhum desejo de ser satírico quando afirmo que o casaco do armadilheiro exala o odor de almíscar. Para mim, constitui um aroma muito mais agradável do que o que comumente exala da roupa do comerciante ou do cientista. Quando vou ter a um guarda-casaca destes homens e pego em suas roupas, nada me sugere as planícies enrelvadas e os prados em flor que eles percorreram, mas antes lembram as prosaicas trocas comerciais e as bibliotecas. Uma pele tisnada é algo mais que respeitável, e talvez seja mais adequada para o homem a cor oliva do que a cor branca, um alienígena, o cara pálida. Não me admira que o africano tivesse compaixão dele, afirma Darwin, o naturalista. Um homem branco banhando-se ao lado de um tahitiano era como uma planta alvejada pela arte do jardineiro, comparada com outra planta viçosa, de um verde escuro que medrasse pujantemente na amplidão dos campos. Ben Jonson exclama: quão próximo do bom está o que é belo. E eu parodiaria: quão próximo do bom está o que é agreste. A vida compreende-se na rusticidade. O mais vivo é o mais selvagem, posto que ainda não subjugado pelo homem, a selva o retempera. Aquele que, premido pelas circunstâncias, sempre trabalhou incessantemente e sem descanso, que se desenvolveu rapidamente e esgotou as reservas da vida, encontrar-se-ia sempre num país novo, cercado da matéria-prima da vida. Por-se-ia a trepar nas árvores da floresta primitiva. As minhas esperanças e o meu futuro não estão nos prados e nos campos cultivados, nem nas vilas ou cidades, mas sim nos charcos ínvios e tiritantes. Quando, em campos idos, eu analisava a minha predileção por alguma fazenda em cuja compra me mostrava interessado, frequentemente descobria que me achava atraído exclusivamente por algumas braças quadradas de atoleiro impermeável e insondável, com uma cloaca natural num canto. Era essa espécie de joia que me deslumbrava. Para minha subsistência, retiro muito mais dos pântanos que circundam a minha cidade natal do que das hortas cultivadas da aldeia. Não existem mais belos canteiros para os meus olhos do que as densas quadras de Andrômeda anã, Cassandra caliculata, que cobre esses pontos tenros da superfície da terra. A botânica só cumpre fornecer-me os nomes dos arbustos que aí vicejam. O mirtilo, a andrômeda, a azaleia e a ródora, todos contradiços no charco tiritante. Sempre me ocorre que gostaria de que minha casa fosse fronteira a essa massa verde e calma da vegetação, desprezando qualquer cultura de flores e molduras, adornos exóticos
e cachopos. Nada de calçadas de cascalho, para que não veja as faixas fecundas que existem sobre as janelas conspurcadas por esterco importado, cobrindo os montões de terra retirada da escavação da adega. Por que não colocar a minha casa, a minha sala atrás desse lugar, ao invés de colocá-la atrás de um aglomerado estéril de curiosidades, aquela pobre justificação de uma natureza à arte a que domino meu jardim? É tarefa penosa limpar a casa e pô-la em ordem, dando-lhe uma aparência decente. Quando ali esteve trabalhando um carpinteiro ou um pedreiro, embora caiba em partes iguais o transeunte e ao morador dela, a grade frontal de maior bom gosto possível jamais me despertou curiosidade e atenção. Os ornatos mais bem trabalhados logo me entediavam e aborreciam. Construí, pois, os peitorais das vossas janelas nas próprias margens do charco, posto que talvez não seja o melhor lugar para uma adega seca, e eis, assim, barrado e aceso aos homens das cidades. Os jardins frontais não foram feitos para neles permanecermos, mas quando muito para através deles passarmos em direção aos fundos. Embora me julgueis perverso, se me propusessem ir morar na vizinhança do mais belo jardim já concebido pelo engenho humano, ou então nas proximidades de um charco medonho, certamente me decidiria pelo charco. Quão vazios, pois, têm sido todos os vossos labores para mim, ó cidadãos. Minha disposição infalivelmente cresce na proporção da tristeza exterior. Dai-me o oceano, o deserto ou a rusticidade. No deserto, o ar puro e a solidão compensam a ausência de umidade e de fertilidade. O viajante Burton afirma, a propósito: vosso moral melhora, tornai-vos francos e cordiais, hospitaleiros e sinceros. No deserto, as bebidas espirituosas só excitam aborrecimento. Só existe gozo profundo numa existência puramente animal. Os que de há muito viajam pelas estepes da Tártara declaram: ao reentrar em terras cultivadas, a agitação, a perplexidade e a balbúrdia da civilização nos oprimia e sufocava. O ar parecia nos faltar e nos sentíamos a todo instante como que prestes a morrer de asfixia. Quando desejo recrear-me, procuro a mata mais sombria, a mais fechada e interminável, e na linguagem citadina, o charco mais medonho. Entro num charco como num lugar sagrado, o Sanctum Sanctorum. Lá encontra-se a força, a essência da natureza. A mata agreste cobre a areia virgem, e o mesmo solo serve para os homens e para as árvores. A saúde de um homem requer tantos alqueires de prado para sua preservação como sua fazenda demanda quantidades consideráveis de adubos. Lá se encontra a forte alimentação de que vive. Uma vila subsiste não mais pela existência de homens honrados que nela residam, do que pelas matas e charcos que a circundam. Um distro onde uma floresta primitiva se descortine acima da terra e outra floresta primitiva apodreça no subsolo, tal distrito destina-se a fornecer não somente trigo e batatas, mas poetas e filósofos para as gerações vindouras.